Bom, nessa aula eu vou discutir as principais características de um regime especial criado em 2003, voltado a pequenas empresas e que hoje é adotado por milhões de micro e pequenas empresas, o Simples Nacional. Em dezembro de 2022, para que se tenha uma ideia, havia mais de 20 milhões de empresas inscritas no Simples Nacional no Brasil. O Simples é um regime tributário diferenciado, que permite o recolhimento unificado de vários impostos e contribuições federais, estaduais e municipais, por meio de um único pagamento mensal. A simplificação é uma das principais vantagens, além do potencial de redução dos encargos tributários. Então, o que são consideradas micro e pequenas empresas? A lei define microempresas como aquelas que têm receita bruta de até R$ 360 mil por ano e as empresas de pequeno porte como aquelas que têm receita bruta de até 4,8 milhões de reais por ano. Lembrando que se uma empresa iniciar a atividade durante o ano, esses valores são proporcionais aos meses em que ela teve atividade. Embora o limite da receita bruta para a opção pelo Simples seja de 4,8 milhões, existe um sublimite de 3,6 milhões, que pode até ser menor dependendo do estado, para apuração em separado do ICMS e do ISS, de modo que a empresa que fatura mais do que 3,6 mas menos do que 4,8 milhões, embora possa permanecer no Simples, ela tem que apurar os tributos ICMS e ISS em separado. O regime tem como objetivo simplificar o recolhimento dos tributos federais, estaduais e municipais, e inclui o PIS e a COFINS, o IRPJ, a CSL, o ICMS, o ISS e a parcela patronal da contribuição previdenciária. O Simples Nacional não inclui o ICMS substituição tributária, ST, que é pago à parte, o PIS e a COFINS na importação, bem como o ISS na importação, e o IOF, entre outras exclusões. A carga tributária unificada do Simples depende da natureza de atividade desempenhada pela empresa. Há tabelas distintas para atividades comerciais, industriais e para o setor de serviços. Ainda dentro do setor de serviços, há tabelas diferentes dependendo do tipo de serviço prestado. No caso de atividades comerciais, as alíquotas sobre a receita bruta variam de 4% a 19% sobre a receita bruta. Já para as empresas industriais, as alíquotas sobre a receita bruta variam de 4,5% até 30%. E no caso de empresas prestadoras de serviços, como eu mencionei, há 3 tabelas distintas, dependendo da atividade, e as alíquotas podem chegar até 33% do faturamento. Além do limite de receita bruta de 4,8 milhões, o regime do Simples Nacional possui outras limitações importantes, como, por exemplo, o fato de que a empresa não pode ser sociedade anônima. Ela não pode também ter outra empresa participando do seu capital. Não pode ter sócio que detenha mais de 10% de participação, ou atue como administrador em outra empresa cuja receita bruta conjunta ultrapasse 4,8 milhões. Além disso, ela não pode participar do capital de outras pessoas jurídicas, não pode ser instituição financeira, como no caso das fintechs, e não pode ter sócio não residente. Quando a receita bruta ultrapassar o limite de 4,8 milhões, ou a empresa incorrer em alguma dessas hipóteses de exclusão, ela vai ser excluída ou de ofício ou a pedido da própria empresa feito perante a Receita Federal. E quando ela for excluída, ela tem a possibilidade de optar pelo regime do lucro presumido, que vai ser objeto da nossa próxima aula. Importante mencionar também, por fim, o Inova Simples. O Inova Simples ele foi criado pela Lei Complementar 167 de 2019, foi regulamentado em 2020, e ele é um regime especial voltado para startups e empresas inovadoras em fase inicial. Uma das grandes vantagens do Inova Simples é a abertura e fechamento facilitados por meio de processo totalmente digital. A inscrição e obtenção do CNPJ são automáticos após o cadastro no ambiente digital do RedSim. Além disso, elas podem comercializar produtos ou serviços em caráter experimental até o limite da receita bruta anual fixado para microempreendedor individual, o MEI, atualmente em R$ 81 mil.